Olá, turma, tudo jóia? Bom, nossa aula hoje é sobre mundo multipolar e as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho o conceito de geopolítica, que é a ciência que estuda a relação de poderes, de interesse, de hegemonia entre as nações, entre os países do mundo. Então, essa ciência, ela tanto busca compreender quanto fazer estratégia para controle. Então, todo país tem sua geopolítica, de interesse, de ter mais influência sobre outros povos, de conquistar mais poder econômico e político no cenário regional ou mundial. Bom, sabido isso, vamos falar um pouquinho então do mundo multipolar. Antes das guerras, falando primeiramente lá no século XIX, a gente tinha algumas potências já constituídas, né, consolidadas, e outras potências emergentes. Então a gente vai falar de França, Inglaterra, Estados Unidos, que já eram potências econômicas já estabelecidas, e outras potências surgindo, como Itália, Japão, Alemanha, e havia uma disputa para conquistar mais espaço. Eles já tinham passado por um processo de imperialismo, onde elas tinham controlado praticamente todo o continente africano e dividido entre elas, e parte do continente asiático também. E essa disputa ficando cada vez maior por espaço, por matérias-primas, por mercado consumidor para vender seus produtos. E nisso começou uma corrida armamentista, ou seja, os países começaram se armarem cada vez mais, e esse estado beligerante de briga, né, acabou iniciando uma guerra, e vários países foram entrando, cada um por um lado. Então, nesse processo, a gente inicia a Primeira Guerra Mundial, dando início aí pela Alemanha, e aí vai envolver uma série de países. A Itália, no primeiro momento, aliada da Alemanha, e depois ela debanda para o outro lado. A Rússia faz parte dos grupos dos aliados junto com França, Inglaterra e Estados Unidos, mas ela entra num período, numa guerra interna, numa guerra civil, numa revolução russa, que vai iniciar lá em 1917, e isso vai fazer o quê? Com que eles saiam dessa Primeira Guerra Mundial. Mas essa guerra que começou em 1914 e encerrou em 1918 com a rendição da Alemanha. E essa rendição da Alemanha, embora ela não tinha sido praticamente invadida, ela se rendeu e assinou o Tratado de Versalhes. E nesse tratado ela perdeu muito, ela perdeu terras, ela passou navios para os países que venceram, ela tinha que pagar uma dívida enorme, ela foi considerada totalmente culpada dessa guerra. E a partir do Tratado de Versalhes, o que a gente tem? Uma Alemanha empobrecida. O país ficou muito pobre, não tinha como crescer, desenvolver, porque estava pagando altas taxas para os outros países, perdeu territórios importantes onde tinha minério de ferro, minério de carvão. Então, uma alta taxa de desemprego e pobreza na Alemanha, que beirava 50% da população. Isso permitiu que uma pessoa com discurso totalmente radical chegasse ao poder. Quem chega no poder? Hitler. Então, esse discurso radical, né, com essa pobreza, esse discurso extremista levou ao poder o Hitler. E o Hitler esqueceu tudo que tinha sido combinado no Tratado de Versalhes. Com esse apagamento aí, né, ele deixou de pagar e começou a desenvolver a Alemanha. O lado econômico foi bom, a Alemanha cresceu rapidamente, mas ele queria revanche. Ele armou a Alemanha para uma nova guerra. Então a gente fala que a Segunda Guerra praticamente é a primeira mal resolvida, mal acabada, é a continuidade praticamente da Primeira Guerra, porque as coisas que não foram bem resolvidas deram início posteriormente, em 1939, na Segunda Guerra Mundial, após a Alemanha invadir a Polônia, que já tinha invadido antes outros países, e aí quando ela invade a Polônia, França e Inglaterra declaram guerra para ela, para a Alemanha, contra a Alemanha. Posteriormente, outros países vão entrar nessa guerra. A Itália vai se aliar à Alemanha, porque muito do que ela tinha sido prometido para ela na Primeira Guerra, quando ela mudou de lado, ela não conquistou. O Japão também, que foi um aliado,
também ficou falando sozinho, os países, as potências consolidadas não facilitaram a vida do Japão, e eram coisas básicas, então formou-se novas alianças. Então a gente tinha, de um lado, os aliados, que era a França, Inglaterra, depois entrou os Estados Unidos e a União Soviética, que a Rússia já tinha passado pelo processo de formação do grande bloco comunista da União Soviética. O Brasil entrou como aliado, mas com um número bem menor de soldados, a gente não vai entrar, então os principais aliados eram Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra e China, e do outro lado tinha Alemanha, Itália e Japão. Então, esses foram os países que eram os principais agentes dessa Segunda Guerra Mundial. Essa guerra termina em 1945 com a derrota da Alemanha, da Itália e do Japão, e com a vitória dos aliados. Então, a gente tinha um eixo, né, que era o nome dos países que faziam parte, aí, Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado a gente tinha os aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra, União Soviética e China. Quando acaba essa Segunda Guerra Mundial, há um problema. A União Soviética é um país de economia planejada, planificada, socialista, onde não tem empresas particulares, tudo é controlado pelo governo. E os outros países, que ainda nesse momento a gente ainda tem a China ainda capitalista, mas principalmente Estados Unidos, Inglaterra e França, são países capitalistas, onde a economia é voltada para o acúmulo de capital. Então a gente tem uma aliança que funcionou durante a Segunda Guerra Mundial, mas que era muito frágil, que vai se romper logo com o fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, por hoje é só, acabei dando uma introdução já no que vai ser a continuidade dessa aula aí, que é falar sobre a Guerra Fria. Tá joia, pessoal? Expliquei então para vocês os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial e como que ela acabou na Segunda Guerra Mundial e mais ou menos como que vai terminar os arranjos políticos, geopolíticos pós a Segunda Guerra Mundial. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.